Gente, vamos começar de onde nós paramos, ok? Você vê que hoje é uma aula de história. É uma aula de história em que a gente está vendo o estudo dos modelos, como que eles surgiram e do que são feitos os materiais. Então, vamos voltar. A gente estava no Dalton. Eu coloquei devagar, porque caso alguém quisesse voltar a alguma coisa, a gente voltaria. Então, aqui, ó, a ampola, que a gente chama ampola de Crookes, que trabalhou isso antes de chegar na mão do Thomson. Então, nós chegamos aqui, ó, vamos lá. Chegamos que os elétrons caminham em linha reta, possuem massa, possuem carga negativa. Então, não foi algo que eles criaram do nada, foram experiências. E isso demorou, né? E aí, quem que descobriu os prótons? Porque o Thomson era inglês e descobriu os elétrons. A maior contribuição dele, ele ganha o prêmio Nobel na época. Quem vai descobrir o próton já é um alemão, o Goldstein. Ele pega o mesmo tubo que o Thomson trabalhou e faz furinhos na plaquinha que fica lá no catodo, e ele coloca um gás aqui dentro do mesmo tubo. Então, essa plaquinha que estava lá no cantinho da esquerda, ele arreda um pouquinho para frente. Agora eu consegui colocar o tubo na linha reta. Então, vamos lá. Essa plaquinha, não preocupa com o desenho não, que ele se repete. Essa plaquinha que estava aqui no cantinho, o gás está aqui dentro, então nós temos o mesmo polo negativo, o mesmo polo positivo. Colocou o gás, a única coisa que ele pegou a plaquinha que estava aqui e arredou para cá e furou ela. E aí, olha que interessante. Vocês vão observar, nós vamos começar daqui a pouquinho. Vocês vão observar que quando começa o filminho, pequenininho, nós temos só o gás. O gás é representado pelas bolinhas azuis claras. Está aqui. O que ele vai ver? Ele vai ver aquele elétron, que é aquela cor verde, passar pelos átomos, se choca com eles, e vocês vão observar aqui, ó, que a luz verde vai ficar instaurada aqui, ó. Então, agora em forma de bolinha, seriam os elétrons. Bom, ele viu a mesma coisa que o Thomson fez, né? O raio sai do lado esquerdo e bate no lado direito. E fica verde aqui, que é a fluorescência, o brilho que os elétrons se chocaram com a parede aqui da nossa lâmpada. Mas ele viu uma coisa oposta. Esse lado aqui é o nosso polo positivo. Ele vai observar que, à medida que o elétron se choca com as bolinhas azuis claras, aparecem bolinhas azuis escuras do lado de cá, que também tem brilho. E aí ele falou assim, olha, tem algo contrário. Enquanto a carga negativa sai desse ponto e vai no sentido positivo, aparece um raio contrário, chamado raio anódico, de carga positiva. E ele batizou, então, esse raio contrário, que vai bater aqui no lado de cá, de próton. Então, aí fica estabelecido duas cargas elétricas. A negativa, que é o elétron, descoberto pelo Thomson, e a contribuição do Goldstein, que é a contribuição do raio positivo, que é o próton. Então, as moléculas, ó, à medida que eu for falando, eu coloquei aqui escrito, então o filme continua, gases são chocados pelos elétrons, que caem aqui, que é o raio catódico, está vendo o verdinho, e os azuis que são projetados do lado de cá, que é o raio anódico. Então, lá, os íons positivos atravessam os furos e colidem com a parede do tubo, enquanto os elétrons são atraídos pelo anodo e, ao colidir com a parede do vidro do tubo, produzem fluorescência. São experiências. Então, a nossa ideia aqui de visualização é o próton e o elétron foram criados nada, por uma experiência onde se usou eletricidade através dos tubos com dois sinais, um negativo e um positivo, cargas opostas, elas são colocadas. Aí, o que o Thomson propôs? Bom,
Então, de onde estava vindo essas cargas? De dentro do átomo. Então, ele propõe que o átomo é dividido. Então, ele propõe que o átomo tem carga negativa e, pela matemática, o que anula uma carga negativa? Uma carga positiva. Então, ele fala assim, o átomo é uma esfera positiva e os elétrons são incrustados nele. Vamos pensar por algo que eu conto, que vocês conhecem. Já comeram panetone com ou frutas ou chocolates dentro da massa. Melancia tem a parte vermelha e os carocinhos lá no meio da massa. São alusões que a gente pode fazer para entender o modelo do Thomson. Então, eu tenho uma massa positiva e os elétrons seriam as sementes, no caso da melancia, ou no caso do panetone, a massa positiva é a massa do panetone, e ou as frutas ou os pinguinhos de chocolate são os elétrons. Pena que nesse mundo que a gente vive, a semente da melancia ou as gotas de chocolate, elas não ficam andando. Porque aqui dá essa sensação que o elétron está parado. E não é. O elétron está andando aqui dentro, só que de uma maneira solta. Tá? Então, para o Thomson, ele continua com a mesma ideia do Dalton. A esfera é maciça, massa. Porém, ela passa a ser divisível. Divisível com cargas negativas, que é a maior descoberta dele. Indestrutível. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Não é desgastado, não é imperecível. Porém, qual é a diferença? Tem carga elétrica. Então, a diferença do modelo do Dalton para o Thomson é os elétrons e os prótons aí dentro da esfera positiva. Muito antigamente eu usava pudim de passas. Hoje, a gente não usa mais essa terminologia para fazer uma analogia com o Thomson, porque o pudim com passa, o pudim é a massa e as passas ficam em volta do pudim. Não, a ideia é, os elétrons estão dentro do pudim. Então, seria como se você recheasse o pudim com as passas. Essa terminologia aqui, que a gente vê muitos livros ainda, ela já está ultrapassada. Então, vamos ver o modelo dele. Então, Thomson, esfera positiva com os elétrons crustados nela. Parece mais uma melanciazinha. Beleza. Um outro fenômeno muito legal que vai aparecer agora é o fenômeno da radioatividade. Eu não sei se alguns de vocês trabalham nos hospitais, mas quem estudou muito a atividade radioativa foram 3 pessoas importantes. Então, já falamos do Dalton e do Thomson na Inglaterra. O Goldstein estava trabalhando lá na Alemanha. Vamos falar de franceses. Em 1989, um professor chamado Becquerel, ele dava aula de geologia lá em Paris. Ele buscava sempre pedaços de pedra nos arredores da cidade. E uma delas ele pegou, colocou no bolso e levou para o escritório onde ele dava aula, lá dentro de uma gaveta. Esqueceu lá. Nessa época, Paris estava vivendo a febre da fotografia. Então, a fotografia era o registro de uma imagem num papel. E os papéis que permitiam esse registro de massa, de imagem, desculpa, eles foram colocados dentro dessa gaveta junto com a pedra. E ele, quando foi usar o papel, porque a pedra ele esqueceu que tinha colocado lá, ele descobriu várias imagens, e essas imagens de objetos que estavam dentro. É como se tivesse tirado a fotografia dentro da gaveta, só que a gaveta estava escura. Então, ele pega essa pedra, acha que tem alguma coisa dentro dela e leva para um casal chamado Pierre e Marie. Eles são chamados Pierre e Marie Curie, que é o sobrenome deles. Ele tinha um laboratório de física. A Marie era polonesa, vem estudar na França, casa com o professor dela, com o Pierre, e eles começam a trabalhar com essa pedra. Fazem vários testes dela, e elas descobrem, depois de muito tempo, que essa pedra emitia luz. Então, era uma atividade radiante, brilhante. Então, é por isso que o material chama radioativo. O que é um material radioativo? Imagina que você
olhe para mim, a professora está muito gorda, vou fazer regime. O que é fazer regime? Eu vou afinar, né, a minha cintura, a minha barriga, eu vou perder massa. No meu caso, vamos falar que é perder gordura. Mas, para um átomo, ele naturalmente ele começa a perder massa, é como se fosse um emagrecimento. A nossa radioatividade é isso. Cuspo partículas para diminuir a minha massa. É espontâneo, você não consegue barrar isso não tem que barrar, não tem como. Uma vez que existe isso, é natural do processo. Então, vamos lá. Quais são os materiais que naturalmente o átomo manda para fora? Nós vamos ver três. Uma coisa chamada partícula alfa, outra partícula beta e outra raios gama. Raios gama é só você sair na rua, o sol está mandando raios gama para a gente e é perigoso. Então, vamos entender um pouquinho sobre ela. A partícula alfa, ela ela atrai 2 elétrons quando ela vai se transformar, quando ela sai do objeto. Então, para atrair 2 elétrons, ela é de carga negativa, ela tem que ser de carga positiva. Os efeitos dela são muito pequenos, né? Se você colocar a mão ou uma folha de papel na frente de uma emissão, né, de um material que emite alfa, você consegue bloquear. Ela anda muito devagar, 5% da velocidade da luz. Então, vamos lá. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Não tem mais nada tão rápido assim, né? Então, ela anda 5% desse valor. Então, o poder de penetração dela é pequeno, uma folha de papel pode deter. Então, a partícula alfa sai o material de dentro do átomo invisível, a gente não vê. A beta. A beta é um tamanho, né, tem uma carga elétrica menor, ela tem menor poder de ionização do que a alfa, pode penetrar 2 centímetros e ionizar moléculas, transformar as moléculas carregadas, ou seja, a minha mão, né, que barrava a alfa, já vai ter material penetrado nela. Ela tem uma velocidade bem mais rápida do que a alfa, né? E ela é de 50 a 100 vezes mais penetrantes. Então, meu corpo não dá conta de segurar. A gama não é partícula, ela não tem carga, ela atravessa completamente o corpo humano, causa danos irreparáveis na estrutura do DNA, tem uma velocidade igual à velocidade da luz. Agora, imagina como é que você vai barrar uma coisa dessa. O que você pode fazer é diminuir, né, a quantidade, colocando chapas de chumbo de 5 centímetros. Daí vocês imaginarem, por exemplo, vamos pensar no raio-x, você vai tirar um raio-x. Normalmente, se você está expondo apenas, vamos supor, você quebrou a perna, você não está tirando o raio-x do tórax, nem da onde estão os órgãos mais importantes, pulmão, coração, estômago, intestino, o que é hoje considerado por lei? Você pode colocar um casaco de chumbo e também proteger o pescoço. Se eu vou tirar uma radiografia de dente, é só do lado da cabeça, eu protejo do pescoço para baixo. É lei, é lei. Porque os raios-x que a gente não vê, eles penetram no nosso organismo e ficam a gente até morrer. Quanto mais eu tiro, mais eu coloco material dentro de mim, né? Então, como é que a gente vai representar? Partícula alfa, a gente vai usar o símbolo grego, alfa. Ela tem 2 prótons e ela é constituída de 2 nêutrons. Nêutron é uma partícula, é a terceira partícula. Então, vamos lembrar, elétron é negativo, o próton é positivo, o nêutron não tem carga elétrica. Então, a gente diz que o alfa ele tem 2 prótons e tem massa 4. Por quê? Cada próton tem massa 1, cada nêutron tem massa 1, então 2 mais 2 vai dar um total de 4. A beta não tem praticamente massa nenhuma, ela anda muito rápida, ela é um elétron que vai sair de dentro do átomo. E a gama, ela é uma radiação que não tem carga, não tem massa, tem velocidade da luz e penetra o corpo humano.
São as representações. Hoje nós vamos trabalhar só com a partícula alfa. Então, vamos lembrar, não sei se vocês tiveram algum conhecimento no ensino médio, mas quando a gente tem um elemento químico qualquer, por exemplo, o X aqui eu estou representando pelo urânio. Quando a gente vai na tabela periódica, a gente tem dois números especiais lá. O Z, que representa o quê? O número de prótons, o número de cargas positivas. Cada elemento tem o seu. Então, se eu tenho um Z com o número 92, esse elemento tem 92 prótons. Se aqui, em vez de 92, for 90, o que significa? É um outro elemento químico. Eu tenho 90 prótons. Então, o que difere um elemento do outro é o número atômico. Na tabela periódica, que a gente vai trabalhar na próxima aula, o número atômico começa com 1, 2, 3, 4, 5, em ordem crescente, e fica numa tabela para a gente registrar. Então, esse Z sempre vai representar o número de cargas positivas. Em cima, tem uma coisa chamada número de massa. Esse número de massa aqui é a soma do próton mais o nêutron. Então, vamos pensar. Se eu tenho número de massa igual a 238, e 238 inclui os prótons, como é que eu vou achar a quantidade de nêutrons? Então, eu pus aqui, ó. Se A é 238, que é o número de prótons mais o número de nêutrons, se eu passar 92 para o lado de cá, 238 menos 92 vão dar 146 nêutrons. Ou seja, eu sei o número de prótons e sei o número de nêutrons. Basta subtrair 238 menos 92. 238 menos 92 vai dar 146. Então, esse elemento aqui, o U, que representa o urânio, foi estudado lá pelo casal Curie, o Pierre e a Marie, ele tem 92 prótons, 146 nêutrons. 146 mais 92 dão os 238. Então, na partícula alfa, quando o átomo cospe, então aqui tem um nêutron, tem um próton, quando a partícula alfa cospe, quando o elemento cospe uma partícula alfa, ele está cuspindo 2 prótons e 2 nêutrons da parte dele. Então, ele cuspiu massa. O que vai acontecer com o número atômico? Se o número atômico é 92, e desse 92 eu vou mandar sair 2 prótons, porque a alfa são 2 prótons, o que vai acontecer com a numeração nova dele? Vai ficar 92 menos 2, vai dar 90. Então, eu coloquei qualquer elemento químico, qualquer número atômico que seja radioativo, se ele cuspir uma partícula alfa, o número atômico dele vai diminuir de 2. Então, se aqui fosse 40, emitiu a partícula alfa de número atômico 2, vai ficar 40 menos 2, o novo número atômico é 38. A massa. A massa, eu estou mandando 2 prótons, 2 nêutrons, então massa 4. Como é que eu vou saber quanto ficou? Meu início é 238. 238 menos 4, 234. Então, a massa, então sempre que eu cuspi um alfa, eu perco 4 na minha massa total. Então, A menos 4, eu sei quem é a massa do outro elemento. Então, Z é número de prótons, número de massa é o A, próton mais nêutron, o A não vem na tabela periódica. Eu, como professora, tenho que fornecer para vocês. Então, se eu emitir uma partícula alfa, o que acontece com o Z e o A do urânio? Beleza. O Z do urânio, 92, cai para 90. O número de massa do urânio, 238, cai para 234. 90 não é o urânio mais, é um outro elemento. Esse elemento pH, você não tem obrigação nenhuma de decorar, chama tório. Então, o tório surgiu depois do urânio. E aí vocês vão descobrir que ao longo do tempo da tabela periódica, alguns elementos foram surgindo em reatores nucleares. Não são elementos naturais descobertos. São elementos que vieram de radiação, né? O urânio foi utilizado pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Caiu sobre o Japão e matou muita gente. Então, pequenas quantidades de massa, eles vão liberando, né, partículas alfa, e essas partículas alfas
Quando você tira daqui, uma grande quantidade de energia vai junto. Então, na época, quando caiu em Hiroshima, no ponto central, todo mundo evaporou, porque a quantidade foi para 4.000 graus. Se a água no nosso corpo ferve assim, imagina 4.000 graus, o que aconteceu com as pessoas que estavam lá no ponto central. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Tudo bem. Vamos lá. Então, vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês entenderam. Está todo mundo quietinho aí. Agora, eu acho que vocês já podem ligar o microfone, que eu acho que fica mais fácil. Então, aqui nós temos o átomo. Essa região aqui, então, os verdes são os nêutrons, os azuis são os prótons, e essa parte aqui será a região em volta. Então, vamos lá. Se eu cuspir uma partícula alfa, vão 2 prótons embora e vão 2 nêutrons embora. Então, vamos embora. 92 perde 2, 90. Ou seja, o Ricardinho caiu aqui. Gente, caiu aqui a minha conexão. Tá tudo bem? Tá, deixa eu rodar aqui. Coisas que acontecem da primeira vez. Tudo bem? Nandara, você está me escutando? Sim. Tudo bem, gente? Tudo bem. Estão visualizando agora? Sim. Oi, sim. Sumiu aqui. Caiu a minha... Eu estou com um Sim. problema. Voltou, né? Sim. Tudo ok? Ok. Ok. Então, olha lá. Vamos voltar num exemplo aqui, ó. Lá na página anterior. Então, nós temos as partículas azuis são os prótons, as partículas verdes são os nêutrons, cuspi 2 prótons e 2 prótons, 2 nêutrons. O que aconteceu? Então, o número atômico diminui de 2, então de 92 foi para 90, e o número de massa, que é sempre o número maior, diminui de 4. Então, assim, o número atômico do urânio vai 92, perde 2, cai para 90. O número de massa, 238, se perder 2 prótons, 2 nêutrons, então perde 4, vai para 234. Vamos ver se vocês entenderam. Então, tório tem número atômico 90. Somando próton e neutro dele, tem 232. Vamos ver lá. Após a emissão de 2 partículas alfa, agora são 2. O tório, que tem número atômico 90 e massa 232, é um elemento muito encontrado na orla marítima de Guarapari, lá no Espírito Santo, então nas areias, né, monazíticas. Ele vai se transformar em um elemento químico. Ele não sabe quem que é, porque a gente não está estudando tabela. Mas qual é o novo valor de Z e qual é o novo valor do A? Olha, 90 vai mandar 2 alfas. O que acontece com os prótons? Toda vez que eu pego o número atômico e cuspo uma alfa, perde 2. Então, 92 menos 2, 90. Agora eu vou mandar 2 alfas. 2 alfas vai diminuir quanto? 4, muito bem. 4. Quem está falando comigo é Nandara? Quem que respondeu para mim? Quem estava respondendo aí agora para mim? Eu escutei. Então, olha lá, 90 vai perder 2 alfas. Então, 2 vezes 2 prótons. 90 menos 4 vai dar 86 prótons. Lembrando que cada alfa perde a massa, perde 4. Como são 2 partículas alfas, vai perder 232, menos 8 vai dar 224. Então, lá na tabela periódica, a gente teria que procurar o número 86. Deu para entender? Deu. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Beleza.
Quando quiser, vai dizendo e fala. Uma outra coisa interessante é que eu tenho alguns alunos que trabalham em hospitais, que trabalham com radiação. E por causa disso, eu instituí na farmácia o ensino de radiação e de meia-vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar na palavra meia-vida. Por exemplo, lá em Goiânia, nós tivemos um incidente com o Césio 137. E esse Césio, ele foi enterrado, mas o problema da radiação é que ela não desaparece. Porque o período de meia-vida de alguns elementos químicos demora, às vezes, anos ou mais de 1000 anos. Por exemplo, o carbono radioativo leva 5.000 anos para cair para metade. O que é isso? Então, olha só. Ao estudar a desintegração radioativa, quer dizer, o elemento começa a mandar a partícula para fora, vai emagrecer. Obtém-se uma meia-vida de 5 horas. O que significa isso? Período de meia-vida é o tempo que a massa diminui de 50%, ou seja, ela cai na metade. Então, vamos supor que eu tinha 100 gramas do material, e em 5 horas caiu para metade. Metade de 100, 50, né? Então, o período de meia-vida é um período que a gente tem dos materiais caírem para metade da massa inicial. Por isso que eles nunca vão degradar, nunca vão sumir. Porque é metade da metade da metade. Então, vamos pegar esse elemento aqui, ó. Ele demora 5 horas para a massa dele cair para metade. Então, beleza. Qual é a massa inicial dele? 40. Depois de 15 horas, qual é a quantidade de gramas que a gente vai ter? Então, eu fui pondo aqui, ó. As primeiras 5 horas vão fazer com que a massa saia de 40 e caia para metade. Metade de 40 vai ser quanto? 20. Então, passou 5 horas e a massa agora virou 20 gramas. Mas não é só 5 horas que passou, ele quer que passe 15 horas. Aí passa mais 5 horas. 5 horas mais 5 horas vão dar 10 horas. Então, cai para metade do que sobrou. 20. Divide por 2, vai dar 10. Mais 5 horas, as 15 horas que ele está pedindo. O material que sobrou, 10, vai cair para 5. Então, depois de 15 horas, a quantidade de massa, que inicialmente era 40, vai virar 5 gramas. Sim. Deu para entender? Sim. Esses problemas, eles caem muito em concursos. E farmacêutico pode trabalhar com isso. Tem muitos hospitais aí que usam radiação para tratamento de câncer, né? Lá da Vila da Serra. Eu tenho aluno meu que trabalha lá. Então, as pessoas que trabalham com radiação, elas têm que saber o que elas estão lidando. É um perigo constante. Então, vamos ver mais um. Vamos falar do CE-137, que foi, durante muito tempo, problema lá em Goiânia e continua. Lembrando que daqui a 10 minutos, a gente tem a segunda parada, dá menos de 10 minutos, né? E aí a gente tem mais um intervalo de 15, depois a gente volta, e aí faz o último período e acabam, e aí só a semana que vem. Ok? Vamos lá. Vamos pegar o caso aqui do Sérgio. Qual é a meia-vida dele? 30 anos. Ou seja, o que um leva 5 horas, tem uns que levam 30 anos. 30 anos, você pegar um material que você começou com X massa e dividir para metade. Então, é sempre metade da metade. Se eu começar com 12 gramas desse material, após quanto tempo vai ter passado para sair de 12 para 3? Para sobrar 3 gramas, quanto tempo se passou se inicialmente eu tenho 12 gramas? Então, vamos lá. Início, 12 gramas. Passou-se 30 anos, então cai o valor inicial para metade. Metade de 12. 6. Passa-se mais 30 anos. Então, agora eu já tenho 60 anos. Passou 30 mais 30, 60.
A massa que já estava em 6 caiu para quanto? 3. Então, quanto tempo, né, começando com uma massa de 12, foi necessário passar para a massa cair 3 gramas? Ficar com 3 gramas no final? 60 anos. Tudo bem? Tá baixo o áudio. Tudo bem, gente? O áudio está baixo. Deu para entender? Então, andou 30, mais 30, 60. Caiu 12 para 6 e de 6 caiu para 3. Então, vamos lá. Vamos ver essa parte aqui, ó. Vamos ver lá. Sérgio, 137, possui meia-vida 30 anos. Se eu começar com 100, após 120 anos, quanto vai ter de massa ainda guardada no meu depósito? Ou enterrado, ou no meu hospital? Como é que a gente faz? Então, qual que é o início? Agora a massa de 100 gramas, é outro problema. É o mesmo material. Cada 30 anos, ela cai para metade. Então, os primeiros 30 anos, 100 dividido por 2, 50. Mais 30 anos, cai para 25. 25. Mais 30 aanos, cai para quanto? 12. Metade, 25, 12,5. 25. Mais 30 anos, 6,25. 6,25. Então, se vocês vão observar, não sei se vocês vão lembrar do primeiro ano do ensino médio, é uma quantidade logarítmica. Ela vai caindo, ela vai diminuindo, diminuindo, mas nunca vai dar zero. Sempre vai sobrar uma pequena quantidade. Por isso que mexer com material radioativo, ele tem muito cuidado, porque o material ele continua agindo por tempo grande. E falar que você tem 6 gramas, parece pouco, mas tem trilhões, 7 trilhões de átomos lá dentro fazendo isso. Então, é como se vários átomos estivessem dentro de um recipiente, eles todos vão emagrecer, todos vão mandar uma energia, e esse material, continuamente, ele vai ficar exposto aí ao meio ambiente. Na época, em Goiânia, os 2 catadores de lixo que foram mexer lá no hospital onde tinha um cérebro, que alguém responsavelmente jogou fora no lixo, quebraram. O César tem uma luz azul muito brilhante. Um deles levou para casa, pegou a massa, transformou, é um pó azul brilhante, fez um anel e deu de presente para a esposa, falando assim, nunca te dei nada de valor, estou te dando algo que brilha. A filha, ele pegou e falou assim, olha, filha, eu quero que você brilhe igual uma estrelinha. Passou o material radioativo na menina toda. Ou seja, essas 3 pessoas morreram, né? Foi enterrado em caixões de chumbo, porque o material destrói o núcleo da célula. A pessoa morre. E elas tiveram que ser colocadas no chumbo para poder não continuar emitindo dentro da terra. Porque se você tiver uma plantação ou água que passe por essa região, seria contaminada. Então, a radiação é um problema muito sério. Tudo bem com a radiação aqui de meia-vida? Podemos passar para frente? Sim. Beleza. Oi. Então, vamos para o terceiro modelo. Sim. Oi. Repete um pouco de novo sobre a questão de radiação. A radiação, ela pode emitir partícula alfa, partícula beta e partícula gama. Nós vamos voltar aqui na partícula alfa. Cada partícula alfa que o elemento emite perde 2 prótons e 2 nêutrons. Então, diminui o número atômico e diminui o número de massa. Um outro problema que a gente vê é o tempo de permanência do material radioativo, que às vezes a gente tem em hospitais ou em áreas de radiação, por exemplo, lá na UFMG tem um reator nuclear. Então, só reagem o núcleo dos átomos. Abaixo. Lá no Rio de Janeiro, em Angra, né, nós temos alguns reatores que emitem energia, porque tudo isso gera energia. Energia pode ser utilizada aqui para a luz. Não vai dar para não estar entendendo nada. O celular não está carregando, não consigo, não rola. Quem que está falando que não está entendendo nada, que o celular não está carregando e não rola? Quem é?
Pode falar, gente. A gente resolve aqui o problema. O celular não está carregando na eletricidade? O que que é? Então, ó, a radiação tem um outro problema. É o tempo que ela permanece no meio ambiente. Cada elemento químico que tem essa característica de cuspir material para fora, ele demora um tempo de vida. Uns demoram 5 minutos, 10 horas. Aqui é um problema que demora 5 horas. O que significa isso? Tempo de meia-vida. É o tempo que a massa diminui para metade. Então, se eu pegar um material de 40, passou 5 horas que eu estou usando ele, a massa já não é mais 40, passou a ter 20. Passa mais 5 horas, a massa cai. Então, ela já estava em 20, cai para 10. De 10, passa mais 5 horas, ela cai para 5. Se a cada 5 horas ela diminui, né, para metade, isso aí vai eternamente até acabar. Muito difícil, a maioria dos exercícios continua complicado. Aqui com 30 anos, comecei com 12. 30 anos depois, continuo com 6 gramas. Mais 30 anos depois, fico com 3 gramas. O SESC tem uma vida de 30 anos. Vamos lá para o SESC 137, ainda com 30 anos, porém com mais massa, 100 gramas. Passar 120 anos. Então, beleza. Os primeiros 30 anos, a massa inicial, que era 100, cai para 50. Mais 30 anos depois, cai para metade de 50. Metade de 50 a 25. Mais 30 anos se passaram, caiu para metade de 25. 25 dividido por 2, 12,5. 12,5 dividido por 2, passando mais 30 anos para chegar no 120, dá 6,25. Então, o tempo aqui que a gente vai estar trabalhando é um tempo que vai ser metade da metade da metade. Tem um exercício que eu vou colocar para vocês, aí depois da pós-aula, que vocês vão fazer para segunda-feira que vem. Vou pôr 5 questões para vocês treinarem isso que nós estamos falando aqui. A aula de hoje está valendo 50 pontos. Lembra que cada aula vale ponto? Sim. Pois é. Eu já vou começar essa semana a jogar os pontos que vocês tiveram comigo, da primeira aula e da segunda. E cada vez que a gente entrar aqui, enquanto a gente estiver separado, vai valer a pontuação normal do dia. Então, aí no cronograma de vocês, hoje, dia 23, exercício está valendo 50 pontos. Na próxima segunda, nós vamos continuar com tabela, com modelo e tabela, nós não vamos ter o laboratório, mas nós vamos fazer a correção do exercício que eu vou passar para vocês e vai valer 250. As aulas continuam valendo, mesmo que a gente não esteja com o laboratório. E professor,